Você não precisa ser estudante ou alguém que quer entrar na universidade para ficar indignado com o que o governo Bolsonaro, o Ministério da Educação, que é do governo Bolsonaro, estão fazendo com relação ao Enem. É escandaloso e é revoltante. Por quê? Houve erro na prova do Enem. Houve um erro que afetou milhares de pessoas. Ainda não sabemos quantas milhares de pessoas. E o governo Bolsonaro foi lá primeiro. Eles, quando realizaram a prova, eles disseram que, a prova foi um sucesso. Tá, aí foi constatado o erro. O erro foi na correção das provas. Algumas provas foram corrigidas. Para quem não sabe, a prova do Enem tem várias cores de provas. As questões são as mesmas, mas dependendo da cor da sua prova, as questões estão em ordem diferentes, que é para uma pessoa não colar da outra. E aí o que acontece? Corrigiram as provas de uma cor, pensando que era da outra cor. Então, milhares de estudantes tiveram a correção feita errada. E aí a nota, claro, muito mais para baixo, porque foi corrigido aleatoriamente. Foram reclamar. E até agora não tem solução nenhuma. Mas o problema não é só que não tem solução, é o descaso do Ministério da Educação e do presidente Bolsonaro. Eu já vou falar mais detalhes sobre isso, mas antes, você é contra essa corja aí, que está acabando com o país em todas as áreas, como estamos vendo? Se inscreve no canal, vamos fazer aqui oposição juntos. É 1 segundo do seu tempo, é só clicar em inscrever, é de graça e você está inscrito. Então, vem com a gente. Agora, vamos falar sobre isso. O erro foi na correção das provas. Como eu falei, muitos alunos começaram a falar estamos com as notas erradas. Ok, imagina um aluno que ficou, muitos fazem cursinho, pagam cursinho, mas outros não. Ficam 1 ano estudando para chegar lá, fazer a prova e ter a possibilidade de ou ir para o ProUni, ou seja, estudar de graça numa universidade particular, ou FIES, ou seja, ser financiado para estudar numa universidade particular, pagar depois, ou o SISU, que é para estudar em universidades federais. E essa nota do Enem também serve para algumas universidades de outros países, dá para estudar em Coimbra, em Lisboa, com a nota do Enem. Tá, o cara fica lá 1 ano estudando, chega na hora da correção da prova, o governo Bolsonaro, comete um erro e a nota vem errada. Tá, primeiro o governo disse que isso afetou mais ou menos 30 mil pessoas. Depois corrigiram, disseram que foram apenas 5 mil pessoas. Mas já tem mais de 172 mil reclamações de alunos dizendo minha nota está errada. Então veja bem, tem um problema maior. O problema foi no gabarito, certo? Tem as cores diferentes de prova. O gabarito, quando você faz a prova, é entregue para o governo. Então o aluno que está reclamando, ele não tem a prova, é o gabarito, para dizer minha nota está errada. Depende do quê? Do Ministério da Educação, do governo Bolsonaro, de falar realmente estava errada, vamos recorrigir. Quem corrige é o computador. Vamos recorrigir a sua prova e está aqui a nota certa. Mas não. Em vez de fazer isso, o ministro da Educação simplesmente diz não, o erro afetou pouca gente e o erro já foi completamente solucionado. E está cheio de gente reclamando dizendo não, a minha nota está muito menor. Tem gente dizendo, eu fui muito melhor do que no ano passado e minha nota está muito menor, não tem como tá certo isso aí. Mas muita gente dizendo isso. E comparando as respostas, porque você pode levar a folha de respostas para casa depois de umas horas de prova. Comparando a folha de respostas com a correção da prova, com a nota que foi tirada e falando, não, minha nota está errada, aqui estão as minhas respostas. Só que a folha de respostas não serve como prova. Por quê? Porque ela pode ser rasurada a qualquer momento. A folha de respostas é a folha onde vem as perguntas, você escreve o que quiser nessa folha. Quando eu fiz o Enem, por exemplo, minha folha estava toda rabiscada, porque eu escrevo muito na prova. Então, não vale como prova. A prova é o gabarito que está com o governo federal, que se recusa a dizer que ainda tem problema. E aí, o ministro da Educação disse que o problema foi em 1 dia de prova. A prova do Enem tem 2 dias. Ele disse que não, em um dos dias teve problema em algumas questões, afetou pouca gente, já foi solucionado. Só que funcionários do INEP, que é quem organiza a prova do Enem, já falaram, não, teve problema nos 2 dias de prova. E o governo está se negando a dizer que houve problema. Ou seja, tem um problema ali, o governo se nega a dizer que houve, diz que está solucionado e não está. Aí você fala, caramba, já é revoltante o suficiente, Thiago. Esse Weintraub, esse ministro da Educação, ele é um paspalhão. O que vamos fazer? Tá bom. Foram perguntar hoje para o Bolsonaro na coletiva dele, todo dia de manhã, às 9, 9h30, ele vai lá falar com os jornalistas. Quando fizeram a primeira pergunta, ele disse assim, quer saber?
Vocês vão falar que eu ataco muito a imprensa? Então eu não vou mais dar entrevista, que eu sou da paz. E foi embora. Ou seja, o Bolsonaro não tá nem aí. Ele também não se pronunciou, não fez nada. O ministro da Educação, ele fez um tweet sobre isso e ele falou, vamos estender o prazo do SISU. SISU é para quem quer se cadastrar em universidades federais, em alguns outros institutos, usando a nota do Enem. Falou, vamos estender o prazo do SISU, vai ser até dia 27. Tá. Foram dezenas de milhares de comentários de pessoas perguntando, ministro, e as notas? E as notas? Sabe o que o ministro começou a fazer? Ele começou a bloquear quem perguntava das notas. Teve até uma notícia, tá no site do Plantão Brasil, e mostra lá, tem link e tudo. O rapaz perguntou educadamente, falou, seu ministro, por favor, e sobre as notas, quando vai ser solucionado? O ministro bloqueou o menino. Você está bloqueado? Não. E de dezenas de milhares de comentários, o único comentário que o ministro respondeu era de uma mulher dizendo assim, ai, seu ministro, você ficou um gato sem óculos. Aí ele respondeu com uma carinha feliz. Veja bem, é uma publicação em que o ministro fala à população, ministro da educação, fala para a população, gente com um ano estudando, gente que pode perder um ano da vida deles, porque agora só no Enem do ano que vem. Só vão ter que ficar mais um ano estudando, um ano sem ir para a universidade, é um ano perdido na vida. E o ministro, em vez de responder às pessoas, de dar maiores esclarecimentos, de admitir, não, tem um erro, vamos solucionar, o ministro responde um comentário, que é um comentário de uma senhora, falando, você é um gato sem óculos, né, sem barba, você é um gato sem óculos. Aí ele responde isso. E os estudantes que perguntam da nota, ele bloqueia. Esse é o governo Jair Bolsonaro. Isso é revoltante porque os estudantes, as pessoas que estão na universidade, eles são o futuro do país. São eles que vão, muitos deles, não todos, claro, mas muitos deles, que vão fazer pesquisas, descobrir cura para novas doenças, descobrir novas tecnologias. E são eles que vão alavancar o país, que vão levar o nome do Brasil para o exterior, ganhar competições e tudo mais. São os estudantes, os universitários de hoje, que serão o futuro do país amanhã. Tá. O ministro faz o quê? Desde que ele assumiu, ele ataca as universidades. Ele diz que as universidades federais são um antro, que lá só tem maconheiro, que as universidades federais estão plantando maconha dentro do campus, que estão produzindo cocaína dentro do campus, sem prova nenhuma. Ele nunca apresentou evidência nenhuma, porque para essa gente do Bolsonaro, evidências, provas, para quê? Vale a palavra do ministro. O ministro é um fã do Olavo de Carvalho, que é aquele cara que ele ataca a ciência toda vez, que ele acha que a Terra é plana. O cara acha que a Terra é plana em pleno 2020, veja bem. E o ministro, ele é aluno do Olavo de Carvalho, ele foi escolhido pelo Olavo de Carvalho para ser ministro da Educação, e ele ataca as universidades federais sem parar. Então, mesmo se você que está me assistindo, vamos supor que se você for estudante, você passou no Enem, não ferraram com a sua nota, você deu sorte, não ferraram com a sua nota, você conseguiu entrar numa universidade federal, saiba, o governo Bolsonaro está atacando as universidades federais. Nós temos um ministro que, quando teve aquele contingenciamento de gastos, que teve universidade que não tinha nem papel higiênico, ele comemorou. Em vez dele ficar bravo e falar assim, não, vou defender a universidade, Bolsonaro, corta de outro lugar, eu quero dinheiro para o meu ministério aqui da educação. Não, ele comemorou, ele falou, tem que cortar mesmo, essas universidades só tem maconheiro, eles são todos vagabundos. Esse é o ministro da Educação. E o Bolsonaro e o ministro da Educação, eles não dão prioridade nenhuma para as universidades federais. A prioridade que eles vão dar agora é o seguinte, o Bolsonaro ele assinou, decretado, se o Congresso não derrubar, e aí fica o pedido, quem está assistindo, comenta, vai no Twitter e pede para os parlamentares para derrubar esse decreto. O Bolsonaro decretou que agora é o governo federal quem vai escolher os reitores das universidades. Antes era por eleição, e aí a universidade tinha sua própria organização, escolheu um reitor que era o melhor para a universidade, ou em teoria o melhor ali. Agora não, o Bolsonaro vai colocar quem ele quiser, e aí você tem um governo que ataca a universidade, ataca os universitários, fala que todos são maconheiros, que a universidade é uma balbúrdia, fala que estão cometendo crimes ali, plantando maconha, produzindo cocaína nas universidades, faz um erro desse tamanho no Enem. Agora eles vão escolher os reitores das universidades, são eles quem vão escolher quem administra cada universidade e instituto federal no país. Vocês estão vendo o tamanho do problema, o tamanho da encrenca. E eu nem vou falar assim, porque
Tem gente que fala, isso é assustador. Não, não é assustador. Quando tem um problema, a gente luta, bate de frente. É assim que a gente tem que fazer. A gente não é esquerda bunda mole, não. A gente é esquerda combatente. Tem um problema. Para resolver esse problema, quando a esquerda voltar para o poder, ou quando qualquer governo, mesmo se não for a esquerda, qualquer governo que não seja desses fascistas imbecis voltar para o poder, isso vai demorar anos, vai demorar muitos anos para resolver o problema, porque é como um castelo de cartas, você fica um tempão ali colocando as cartinhas e tal, em um segundo alguém vem, destrói tudo, para você reconstruir demora muito, é muito mais fácil destruir do que construir ou reconstruir. Então, eles estão acabando com a educação. Eles começam na educação primária, que é onde o governo já cortou verbas, diversas verbas, e eles vão até a educação universitária, porque eles sabem que se você que está assistindo o vídeo, se todo mundo pensar, se nós fomos educados para pensar, alguém falou alguma coisa, fala, não, eu quero evidência disso, eu vou pesquisar, eu não acredito. Como você chega, Thiago, eu não acredito no que você falou, estou assistindo o vídeo, mas eu vou pesquisar tudo. Se você for educado para pesquisar desde que você nasceu e até o momento em que você se forma na universidade, e as universidades são quem pegam as crianças ou os adolescentes que não foram tão educados a pensar e fazem pensa. Claro, não todos, alguns mais, outros menos, mas tenta colocar essa cultura de pensa, pesquisa por si mesmos, busque evidência, tá? Aí o governo Bolsonaro não, porque se você pensar, você não vai mais votar no governo Bolsonaro, você não vai mais acreditar nas mentiras que eles falam. É por isso que eles não querem que ninguém pense, eles querem um país de gente burra, de gente ignorante, para que o obscurantismo são essas teorias burras como terra plana, essas coisas que o Bolsonaro prega, o Olavo de Carvalho prega. Eu dou um nome mais bonito, o nome burrismo. O burrismo que está sendo fundado agora pela extrema-direita assim, em grande escala, está sendo, não fundado, está sendo, eles estão colocando para as pessoas isso, mostrando isso para todo mundo, ó, terra é plana, olha, você tem que acreditar que o nazismo era de esquerda, olha, eles pegam coisas que já são provadas e eles falam o contrário. E esse é o que eu chamo de burrismo. Eles querem que as pessoas, cada vez mais, que elas possam aderir ao burrismo, para que assim eles possam controlar as pessoas. Essas pessoas serão massa de manobra. Toda vez que tem alguma coisa acontecendo, eles fazem uma cortina de fumaça, eles jogam a narrativa deles para essas pessoas e elas vão consumir essas informações, que é a narrativa deles, como gado. Por isso que a gente fala o gado bolsonarista. É gado mesmo. Eles vão seguir, o rebanho vai seguindo onde eles mandam o rebanho seguir. É isso. E se você é contra isso, curte o vídeo, compartilha para as pessoas, deixa o seu comentário sobre o que você acha que está acontecendo aqui e se inscreve no canal. É de graça, é 1 segundo do seu tempo e já ajuda para o YouTube mostrar o vídeo para mais gente e aí a gente espalha a verdade, a gente luta aqui juntos contra essa corja aí que está destruindo o Brasil por todos os lados. É isso. Falou.